Quando nós nos deparamos com esse texto, que está em 1 Samuel, no capítulo 17, a descrição, ela é em detalhes. Mostra que eles estão num campo de batalha. E sempre que eu leio essa passagem, quando eu participava das escolas bíblicas já de início da minha adolescência, eu sempre ficava imaginando. Eu lembro uma vez que nós fomos estudar a passagem e falava de Naamã com os carros, os cavaleiros indo lá para receber a cura. E eu ficava imaginando, aqueles homens com as armaduras, homens de guerra. E aqui não é diferente, nos dá essa possibilidade de nós imaginarmos, como está aqui em 1 Samuel, no capítulo 17. Nós vamos ler aqui no versículo 8. Antes vai falando de Golias, enquanto você encontra aí 1 Samuel capítulo 17, versículo 8. Vai falando de Golias, que Golias é um guerreiro, que é um homem muito alto, é um homem forte. A armadura dele tem um peso de uma parte 60 quilos, 10 quilos, 20 quilos. Com certeza nenhum de nós conseguiremos nem carregar, Uma armadura com 100 quilos, tu vai andar, não sai do lugar. Esse era o homem, esse era o cenário. O cenário era bem montado, porque quando você lê a roupa dele, quando você lê todo o equipamento que ele usa, dá um impacto tremendo. Você imagina um homem alto, forte, com todo aquele equipamento, e ele está desafiando. Olha o que diz aqui no capítulo 17, do versículo 8, diz assim, Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão posicionados para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Versículo 10 diz assim: e acrescentou, olha, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem lutar sozinho comigo. Olha a afronta desse homem, gritando. Você imagina que eles estão em duas montanhas, tem uma planície, um vale entre eles, o exército posicionado de um lado, o outro do outro, e tudo dá a entender que quando ele grita, ressoa isso: manda um homem para lutar comigo. A Bíblia diz que todo o exército, eles ficam atônitos. Está aqui no versículo 11, olha o que diz assim, ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Fala comigo assim, ficaram atônitos e apavorados. Apavorado já é um estágio acima do medo, Apavorado. Todos nós temos medo de algo, e o medo não é linear. Alguém pode ter medo de uma barata, sair correndo da barata desesperado e saltar de paraquedas, queda livre lá, Pode correr de um sapo e andar nas mais altas velocidades num carro, numa moto. O medo não é linear, mas é algo que há uma fase que ele nos paralisa. E eu quero fazer uma pergunta com você nessa noite, que foi o que me levou a ministrar essa palavra. O que teve de diferente? Davi aceitou o desafio e foi lutar, nós sabemos disso.
Agora o que tem diferente? Davi também é um israelita. Davi também foi criado como aqueles demais, talvez até em maior dificuldade, porque ele não era um homem de guerra, de batalha, como todos os soldados que estavam expostos ali. Agora, qual a diferença? Por que o rei e toda a sua tropa ficaram paralisados diante daquela situação? Não teve ninguém que falou: eu vou lutar contra você, eu vou. Ninguém. Eles ficaram paralisados. Lógico que o rei até se envergonha, porque numa forma de uma ética, quando nenhum homem consegue lutar, o rei se dispõe a lutar. E ali o certo seria Saul falar: eu vou. Se ninguém vai, eu vou lutar contra o filisteu. Mas todos ficaram paralisados. Todos ficaram atônitos e apavorados. O medo que nos paralisa. Sabe que o medo também é saudável? É ele que nos faz também agir de forma mais prudente e cautelosa. É o medo também que nos faz não correr riscos. É um temor natural que nós temos no nosso instinto, na nossa forma de ser. O medo também nos faz ter atitudes. Quando, por exemplo, um pai de família está em casa e ouve um barulho, alguma coisa, ele já toma uma atitude inesperada para guardar os seus filhos, para proteger a sua casa. É uma atitude levada até pelo medo, mas faz ele agir. Por isso que o medo tem um lado bom. O medo também mostra como nós somos frágeis, né? Somos frágeis e limitados. Isso também é bom. Agora, o grande problema é quando isso nos paralisa. Como foi nesse dia? Saul e as tropas ficaram paralisadas. É lógico que era uma estratégia de guerra, por isso que toda o aparamento de Saul, de Golias, é lógico que a forma que aquilo foi colocado, o desafio, Golias não chegou lá e falou: eu vou desafiar o primeiro. Não, é tudo combinado com o rei também dos filisteus, e o rei dos filisteus sabia que Golias era um vencedor, e lógico que surgiu essa ideia: olha, rei, eu vou chegar lá, não vai ter nem guerra, porque eu vou desafiar um homem deles, e a gente faz a proposta que quem ganhar a batalha entre eu e qualquer homem do exército de Israel, vai ser o vencedor da batalha, não precisa os demais homens lutar. E com certeza o rei avaliou que aquilo era bom e autorizou. Por isso que Golias está paramentado, todo o cenário está montado, e quando os soldados de Israel vê, eles ficam atônitos, eles ficam paralisados, eles ficam apavorados. Quando o medo nos paralisa, nós ficamos impossibilitados de agir. Quando o medo nos paralisa, nós temos medo de fracassar. Por isso que nós não agimos. Todos os soldados pensaram: não, se eu for eu vou perder. Golias é mais forte, Golias está mais preparado, eu vou perder e todo o meu exército também será fragilizado. O medo de fracassar estava estampado em Saul, o rei, estava estampado em cada soldado, estava estampado e tomou a vida deles. O medo de fracassar. Você já teve isso? O medo de fracassar te paralisa? Às vezes você tem um desafio a tomar, tem um plano, tem algo a fazer, mas tem um medo de fracassar e prefere nem arriscar, porque é um medo que paralisa, que nos toma. Há muitos de nós que temos um medo e nos paralisa, sabe do quê? Medo de crítica das pessoas. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? Hoje não, mas quando eu me converti, poucos eram evangélicos, uma minoria da população. Então era algo também muito mal visto. As pessoas falam: ih, agora virou crente, não quer mais saber de nada, agora é santo, agora é isso. E havia uma crítica muito grande, e muitas pessoas
aceitavam Jesus, começavam a congregar, mas não falava para ninguém, porque ele tinha medo das críticas. E muitos paravam, não vou continuar, porque meus amigos me abandonaram, as pessoas não querem mais, estão me criticando. O medo da crítica nos faz paralisar, e nós temos que prestar atenção nisso. O medo pode ser algo bom, sim, mas não podemos ficar paralisados. E sabe o que nós estamos vivendo agora, irmãos? O medo daquilo que ainda não aconteceu. Parece que tem um clima no ar, parece que tem algo acontecendo nesse mundo, do inesperado, do que ainda vai surgir, como será o dia de amanhã, como que eu vou manter as minhas contas, como que eu vou ter o meu alimento, será que eu vou ter o meu trabalho, será que eu vou ter saúde, será, e nós temos tanto medo daquilo que ainda não aconteceu. Você se identifica nessa palavra? E vai minando as forças, vai tirando as nossas forças, e a grande pergunta é, por que todo exército, por que o rei ficou paralisado, ficou atônito, ficaram apavorados? Só que esse clima não tomou Davi, não. Isso não passou a fazer parte de Davi. É lógico que quando Davi estava caminhando já para lutar, e ainda Saul fala, você é muito jovem, não vai não. É lógico que ele pensou, será que eu posso morrer? É lógico que o pai, a família dele fala, filho, não vai não, filho, olha, esse homem é guerreiro. Será que os irmãos de Davi não chegam lá, pai, olha pai, Davi está ficando maluco, o homem é um gigante, está preparado, o exército todo, ninguém aceitou lutar, e Davi quer lutar com ele, Davi é um suicídio, ele vai morrer, não vai dar certo. E a pergunta é, por que aquele cenário, o tamanho de Golias paralisou todo o exército, e não paralisou Davi? Pelo contrário, a Bíblia diz que quando ele entrou no campo de batalha contra Golias, ele correu para cima do gigante. Os outros correram para lá, ele correu para cima, ele foi correndo para cima do gigante. Se você está vivendo uma situação que está te paralisando, os problemas estão te sufocando, eu quero falar algumas coisas aqui, e eu espero que te ajude. Como que nós podemos sair dessa? Como que nós podemos avançar? Como que nós podemos, mesmo no contexto em que estamos passando, não ficarmos paralisados, mas acreditar que Deus vai continuar provendo todas as nossas necessidades, que Deus vai continuar cuidando da nossa saúde, da nossa família, da nossa casa, que Deus continua no controle de todas as coisas, e nós continuamos sendo igreja dele, aleluia, em que Deus não mudou, o cenário mudou, o mundo mudou, as coisas mudaram, mas o nosso Deus permanece o mesmo, aleluia, ele não mudou. Como sair dessa? E lógico, como eu citei Davi, quero pegar alguns exemplos de Davi. Primeira coisa que nos ajuda a sair dessa é você manter memórias positivas. O que são memórias positivas? Todo cristão já passou por lutas difíceis. Todo cristão já passou por momentos que são momentos que você olhar lá atrás e fala, meu Deus, como eu passei. E isso serve sim para você falar para a situação, olha, eu já passei por coisas piores, e mesmo assim Deus me deu a vitória, aleluia. Não vai enfrentar e ficar paralisado no medo, não. Declara, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia. E o Deus que sempre cuidou de mim vai continuar cuidando. Olha o que Davi faz, ele chega e fala, olha, eu já lutei com urso, eu já lutei com leão, e esses animais foram destruídos, eu não vou desistir, porque ele mantém memórias positivas. Traga a lembrança, traga à memória tudo que Deus tem feito por você, aleluia. Declara, até aqui o Senhor tem me ajudado, e daqui para frente não vai ser diferente não.
porque o meu Deus é fiel, o meu Deus é zeloso, o meu Deus cuida do seu povo, aleluia. Mantenha memórias positivas, traga lembrança, livramentos que Deus te deu. Você já viu o livramento? Traga lembrança, milagres que Deus realizou na sua vida. Traga lembrança, momentos que você pensou que não ia conseguir, mas Deus, Ele foi contigo e te ergueu e você seguiu em frente. Mantenha memórias positivas para lidar com essa situação. A situação quer nos sucumbir. É como Golias vindo com uma armadura, com armas, com espadas, com lanças. E Davi fala: olha, eu vejo Golias aí, mas na minha memória está um Deus que me ajudou a vencer o leão, a vencer o urso. Na minha memória está um Deus que sempre esteve ao meu lado. Na minha memória está um Deus que entra comigo nas batalhas. Na minha memória está um Deus que realiza coisas impossíveis, aleluia. E não será dessa vez que eu serei destruído, porque o Deus que eu sirvo está comigo, aleluia. Nutrir a nossa mente do que Deus tem feito, nutrir a nossa mente da fé, da presença de Deus. Servimos a Deus e as coisas vão tirando as nossas forças, e nós vamos ficando sucumbindo, nós vamos perdendo a força, e aí vai mudando as fases. Eu tenho medo, agora eu estou sendo paralisado, agora eu estou em pânico. Nós vamos perdendo as forças. Espera aí, e onde Deus fica em tudo isso? A diferença do exército de Saul, paralisado, atônitos, apavorados, e de um jovem correndo em cima de Golias, correndo para o embate, correndo para destruí-lo, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. É realmente alguém que tem fé, é realmente alguém que está na presença de Deus. Por isso que o primeiro ponto é memórias positivas, tá bom? Tudo que Deus tem feito na sua vida. Deus te tirou lá do mundão, não tirou? Olha, Ele te tirou para quê? Para agora você sucumbir? Não, te tirou do mundão para você andar lado a lado com Ele. E o nosso Deus, olha, Ele é poderoso nas batalhas, diz a palavra do Senhor, amém? Aleluia. Memórias positivas. Segundo ponto, sempre tenha consciência de que Deus está no controle. Quando Saul olha para aquele cenário, o controle é do rei. O rei poderia falar: não, ninguém vai lutar, eu vou lutar, porque é vergonhoso. Todo o exército se calou, os heróis de guerra de Israel se calaram. E o rei também, porque o rei podia falar: ninguém vai, eu vou, morro pela nação, eu vou. Mas ele não foi, porque ele se vê fragilizado diante de Golias, e o exército todo também se vê fragilizado diante de Golias, e nós também nos veremos fragilizados diante da situação e não venceremos. Se nós pensarmos que nós estamos no controle, vai virar pânico e nós não conseguiremos avançar. Por isso que sempre eu tenho que ter consciência que é Deus que está no controle. Deus que está no controle da minha vida, Deus que está no controle da minha saúde, Deus que está no controle das minhas finanças, Deus que está no controle do meu hoje, do meu agora, do meu amanhã. Deus que está no controle. Ele não vai sair do controle, porque essa é a minha decisão, aleluia. Davi pensava assim. Quer ver comigo aqui o Salmo 27? Um salmo de Davi, olha o que ele escreve nesse salmo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? Meu Deus, vou ter medo de quem, se Deus está no controle, né? E ele diz assim, ó: o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Ele fala: Deus está no controle, estou abrigado em Deus. Se alguém quer me pegar, vai ter que passar por Ele, por Deus.
Vai conseguir? Não vai não, porque eu estou abrigado nele. Amém? Fica com medo, o que vai acontecer com a minha família, o que vai acontecer com meus filhos, o que vai acontecer? Você está abrigado em Deus, Deus está no controle, aleluia. Não tenha medo, não desista, aleluia. Está morrendo de medo do que ainda não aconteceu. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer algo sobrenatural, vai acontecer um milagre, vai acontecer algo vindo de Deus, aleluia. Vai ter surpresa boa, vai ter portas abertas, vai ter libertação, vai ter perdão, porque é Deus quem está no controle. Aleluia. É uma grande diferença, irmãos. Davi escreve lá na frente, depois no Salmo, ele fala: olha, sabe por que eu não fiquei com medo daquele gigante? Porque Deus é o meu refúgio. Sabe por que eu não fiquei com medo de Golias? Porque Deus é a minha luz, Ele é a minha salvação, aleluia. Talvez ele poderia até relatar: sabe por que eu corri naquele dia em direção a Golias? Porque eu não estava sozinho, porque ao meu lado estava um Deus presente, um Deus poderoso, aleluia. E cada passo que eu dava, Ele ia comigo. Cada vez que eu chegava mais perto de Golias, o meu Deus estava ao meu lado, estava comigo, aleluia. Por isso que a resposta de Davi para Golias é: olha, você vem atrás de mim, você quer lutar com espadas, com lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, aquele que você afrontou, aleluia. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu sou frágil, mas Ele é poderoso, aleluia. Eu sou falho, mas o meu Deus não, Ele é fiel, aleluia. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você consegue trazer à memória tudo que Deus tem feito na sua vida? Você consegue nessa noite ter consciência de que Deus está no controle? Deus está no controle. Então fala como Davi: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. Eu não vou ter pânico, eu não vou paralisar, mas eu vou seguir, eu vou avançar. Talvez você esteja vivendo um tempo: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu ando com tanto medo, eu ando, olha, algo está me tomando, eu não sei o que é, está tirando as minhas forças. Em nome de Jesus, está repreendido toda força maligna, tudo aquilo que vem contra você. Olha, todo Golias vai cair em nome de Jesus, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que está no comando de todas as coisas, aleluia. Ele vai à nossa frente. A igreja não caminha sozinho não, aleluia. Em nome de Jesus. O Salmo 144. Olha aqui o que diz também esse Salmo de Davi. Ele diz assim, ó: bendito seja o Senhor, a minha rocha. Ele fala assim, ó: eu estou de pé porque eu estou firmado na rocha. E a minha rocha é Cristo. Amém? Está firme na rocha hoje, minha irmã? Está firme na rocha, meu irmão? Pastor, é tanta luta, mas firme na rocha. A nossa rocha é Ele, é Cristo, aleluia. Ele fala: bendito seja o Senhor, a minha rocha. E olha o que ele fala. Gente, aqui é um salmo de um homem vencedor de guerras, de batalhas. Ele podia falar assim: eu me tornei o melhor lutador de Israel, eu venci Golias, olha, e venço as batalhas, eu sou o cara. Ele podia falar assim, mas ele fala não. Ele fala: tem um segredo grande, tem algo aqui que eu não travei diante de Golias. O exército todo ficou paralisado, Saul ficou paralisado, mas eu fui avante, corri diante dele, aleluias. E ele diz assim: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus pés para a batalha. Ele fala: se eu tenho vencido, é porque Deus tem me capacitado. Se eu tenho erguido a bandeira da vitória nas batalhas, é porque Deus está comigo. Não é outra coisa não, é a presença de Deus, aleluia.
Você entende que se nós no meio das lutas nós não percebemos que Deus está conosco, se nós começarmos a identificar que estamos sozinhos, nós seremos alvo fácil para o diabo, e o medo vai nos tomar, vai nos paralisar, nós ficaremos em pânico, atônitos, nós ficaremos prostrados, sem ter atitude de agir, aleluia. Mas sabe, irmão, é a presença de Deus, aleluia, que traz de volta, que tira o medo, a fé, aleluia, que nos fortalece e faz as nossas pernas, mesmo na luta, sair correndo em rumo à vitória, porque Deus está nos fortalecendo, aleluia. Ele fala: eu ganho porque Deus está me preparando as minhas mãos, eu venço porque Deus está nas batalhas ao meu lado. Agora o 2 conclui essa mensagem. Presta atenção, hein? Está em pânico, está travado, está paralisado, está com medo, está igual o exército de Saul preso assim. Golias está afrontando, olha lá, vem, quem é homem aí para lutar, o exército está parado. Vai você, eu não, vai você. Olha o rei lá, se o rei está com medo, imagina eu. E o versículo 2 ele fala: ele é o meu aliado fiel. Oh meu Deus. Ele fala: se eu entro na batalha, ele está comigo. Quando eu saio, ele sai comigo. Ele é o meu aliado fiel. Aleluia. Ele luta lado a lado comigo. Ele me fortalece, ele me renova. Na verdade, ele que direcionou aquela pedra na testa de Golias. Foi ele que derrubou o gigante. Aleluia. E foi ele naquele dia que deu a vitória ao povo de Israel. Na verdade, ele sempre dá vitória ao teu povo. Você é a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor. Por isso que nós não devemos paralisar em meio ao momento em que estamos vivendo, aleluia. Esse Deus que nós estamos falando nessa noite, Ele é o mesmo, Ele não mudou, aleluia. A grande diferença é que Davi fala: Ele é o meu aliado, Ele está comigo, Ele me adestra para a guerra, Ele me fortalece, Ele é minha rocha, Ele é minha luz, Ele é minha salvação, Ele é tudo para mim, aleluia. Eu não entro em nenhuma luta se não for com Ele, aleluia. Eu não vou se Ele não for, eu não volto se Ele não voltar. Se Ele não estiver comigo, eu também não vou, aleluia. Esse é o grande segredo. Você sente a presença de Deus mesmo em meio às dificuldades? Você sente a presença de Deus? Em nome de Jesus, não deixa a frieza tomar o teu coração, não deixa o adversário te enganar e falar que Deus não está com você, que você está sozinho, porque esse é o cenário ideal para você paralisar, para o medo te tomar, aleluia, e você recuar. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus vai renovar as nossas forças. O Dunamis de Deus está aqui para empoderar a igreja do Senhor, para seguirmos até o fim, até a glória, que é isso que estamos propostos a fazer, aleluia. Davi fala: Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza. Olha o que ele fala: Ele é minha torre de proteção. Eu me abrigo em Deus, os inimigos não conseguem acertar. Golias com uma espada gigantesca, um homem bom de guerra, de batalha, não conseguiu me acertar. Sabe por quê? Porque eu estava abrigado na torre. A minha torre é Deus. Não é para nós sairmos da torre. A presença de Deus nos abriga, nos sustenta, nos renova. E ele fala: é o meu libertador, o meu escudo, aquele em quem me refugio. É aí, meu segredo está aí. Por isso que naquele dia eu não temi, por isso que naquele dia eu não fiquei em pânico, porque eu fui diante de Deus.